Oi, Aí, tudo bem? Maravilhosa. Boa tarde. boa tarde a todos que estão aí com a gente, tudo bem? Que linda de batomzão vermelho. Me fala uma coisa, o áudio tá bom? Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo aqui pra mim, tá ótimo. Tá, pra mim aqui Você tá me também. Se ouvindo? as meninas puderem posicionar, pra mim tá ótimo. Bruna, se apresenta aqui pra minha audiência, pra quem ainda não te conhece, rapidamente. E já vamos entrar na sua geladeira que eu quero te ajudar a cozinhar aí, congelar e tudo mais. Gente, prazer, eu sou Bruna Fernandes Domingos, sou casada, tenho um filho e eu tenho um canal no YouTube, onde eu compartilho um pouco da minha rotina de dona de casa. Tento compartilhar receitas não igual Joyce, né, gente? É só tipo aquela geladora de dona de casa, sabe? Aquelas coisas simples. Eu Vamos mudar compartilho isso compras. aí. Hã? Vamos mudar isso aí. Precisamos. Compartilho também compras de mercado, mostro bastante também dicas de organização, que é o meu forte, né? Eu gosto bastante. E agora, nessa época de Natal, tô fazendo uma maratona aí de Natal, de decoração. O pessoal tá gostando bastante, então te convido a ir lá conhecer um pouquinho. Inclusive, nós estamos aqui no interior, né? Ribeirão Preto, Sertãozinho, a Bruna é de Guarulhos, né? Então ela tá mostrando aquelas decorações, tudo da capital que a gente, assim, não tem aqui, mas fica desejando. Então depois sigam lá o Insta e o canal dela, que eu adoro conhecer os lugares através da sua lente. Nós estamos nessa live aqui em parceria, né? Ela me pediu um help, eu falei, não, vamos trazer isso no ao vivo também, que talvez ajude outras mulheres, né? Cozinharem e não perder os legumes, como é o seu caso que você adiantou para mim, que tem uns legumes aí quase morrendo, coitados, na E a geladeira. verdade é que eu perco bastante legumes aqui em casa. Tanto é que eu compro pouco, porque geralmente eu compro congelado, porque eu perco. Eu não tenho ideia. Quando eu vejo, eu falo, ah, poderia fazer tal coisa. Já era. Vou abrir a geladeira e já perdi. Já passou o tempo, né? Então vamos lá, você consegue me levar aí na sua geladeira agora? Que a gente já vai com a mão na Vamos, massa. Vamos ver vou a geladeira inverter da Bruna. aqui a câmera para vocês. Tá bom. Olha, organizada ela está. Personal organizer tem a geladeirinha no dia. Boa tarde, Lalesca. Bom, então você tem repolho, que já tá quase passando aí, que eu tô vendo. Tá, acho que se tirar essa parte de cima até vai, né? Um super repolho, ele tá bem grande. Cenoura, Gigante. Cenoura tem para a família inteira de coelhos. tá? O que E mais? ela tá já. Uma pergunta, tudo isso aí tá limpo ou do jeito que chegou da feira você só guardou? Não, tá limpo. Tá, Eu lavei, aí eu beleza. sempre higienizo para colocar na geladeira. Ó, nota 10, já ganhou um 10, vamos lá. Aí tem tomate, Uhum, cebola roxa, ok. cebola, Cebola normal, branquinha. tem pimentão e batata Tá, doce. Batata gigante, por sinal. tá. Nossa, eu já tenho assim várias ideias. Vocês que estão aqui, aproveita para comentar aqui o que você faria com tudo isso, para ver se a gente está em sintonia. Ô, Bruna, vocês são em três aí, né? Você, seu marido e seu filho que é bebê. Isso, somos em três aqui. E quantas refeições vocês fazem? Tipo, você almoça sozinha, seu marido almoça, o jantar como que é? Só para eu saber o que que a gente coloca aí. Então, o meu marido, ele almoça na empresa. Então, eu Tá. não preciso me preocupar com marmita para ele, porque ele tem um refeitório lá, né? Então, só Uhum. almoço eu e o Natanael. Lembrando que o Natanael tem 2 anos, ele come um tico. Pouco. Aí, geralmente, a gente compartilha o prato, porque eu também não como muito. Então, eu coloco uma quantidade ali, ele come o que ele quer, e aí o que sobra eu como. Tá. Mas só uma perguntinha que depois eu entro nisso. Vocês comem no mesmo prato? Comemos. Depois eu te explico por quê. O que dá para você mudar isso aí
por conta da alimentação dele, mas vamos lá. Então, você tem, eu até anotei aqui, tem um repolho gigante. Tenho. Já te adianto que ele, para congelar cru, não fica muito legal. Eu, particularmente, não gosto. Para congelar o repolho, ou a gente faz o branqueamento, que aí depois ele do congelador você joga direto numa preparação quente, ou você faz ele e aí você consegue congelar. Seja ele refogado, enfim, eu vou te dar as ideias. Então você tem repolho, cenoura, tô anotando aqui, batata doce, cebolas, tomate e pimentão. Tá. Então vamos lá, você tem air fryer aí? Até uma pessoa comentou aqui. Cenoura e batata doce juntas na air fryer. Fica gostoso. Bom, eu vou te dar algumas ideias. Você tem carne aí na sua geladeira, no seu congelador? Tem. Acabei de fazer uma compra gigante, que eu tava até gravando um vídeo que eu preciso organizar. Só coloquei para vir para live. Mas eu tenho carne moída, eu tenho peito de frango, eu tenho carne em cubos também, né, para fazer carne de panela. Tá. Então vamos lá. Eu vou facilitar o seu pensamento e até deixar a dica de como que eu faço. Por exemplo, quando eu compro carne moída, eu nunca compro a carne moída pensando em uma preparação só. A gente está falando aqui para otimizar o tempo. Então, se eu vou comprar 1 quilo de carne moída, ou se eu estou pensando em comprar meio, eu já vou comprar um para, na vez que eu for à cozinha, eu já fazer 3 preparos no mínimo, para ter ou na geladeira ou no congelador, para não repetir, não comer o mesmo tipo de carne moída e para também facilitar a vida, senão eu vou ter que cozinhar, por exemplo, uma carne moída refogada na segunda, aí vou ter que cozinhar ela na terça para não perder, ou vou congelar e depois não vou lembrar. Então, vamos otimizar esse processo. Eu vou pegar aqui a carne moída primeiro e vou te dar algumas ideias. Ó, a Karina falou, esse repolho tem cara de charuto. Não, dá para fazer tanta coisa com esse repolho que você tem, ó. Pimentão recheado, almôndega no air fryer. As meninas são maravilhosas, ó. Elas já estão te dando... Vai anotando aí, Bruna, que você vai ter cardápio assim até 2023. Mas o que eu faria pensando numa refeição completa? O que a gente precisa ter numa refeição completa, principalmente você que tem criança? A gente tem que ter proteína, a vegetal ou animal, então a carne moída, o feijão, algum tipo de leguminosa. A gente tem que ter o carboidrato e tem que ter os vegetais. O carboidrato entra aqui como arroz, mandioca, batata, esses que a gente já está mais acostumada. E todos os outros vegetais, verduras, as folhas. Então, eu faria, como seu marido não almoça em casa, né? É só você e o Natanael, e você tem bastante legumes aí, eu faria uma carne refogada com todos esses legumes que eu já te explico como. Primeiro passo. E aí faria 250 gramas. Não sei se você tem balança aí na sua casa. Então, separa 250 gramas de carne moída, que a gente faz ele com os legumes, tá? Que aí daqui a pouco eu já te explico. Bem, tô imaginando que você tem 1 quilo, tá? Que é o meu pensamento. Os outros 250 gramas, eu faria também uma carne refogada com menos legumes, que eu não sei se vocês comem tudo, ou eu faria almôndega ou hambúrguer. Nossa, Natanael, ele ama hambúrguer. E aí você vai falar assim pra mim, Joyce, 250 gramas não dá. Dá sim, porque geralmente o hambúrguer que a gente faz para completar nossa refeição, a gente faz de 80 a 100 gramas e fica um hambúrguer desse tamanho. É que quando a gente pesa, a gente vê que é diferente. Às vezes a gente fala, 250 gramas não dá para nada, mas dá super. Então aí você já tem essa opção que você pode congelar cru mesmo, que eu te ensino já o preparo, ou você assa e congela pronto e depois só aquece. E aí os outros 500 gramas, as outras 500 gramas, né? Eu faria um bolonhesa. Não sei se o seu marido, se vocês gostam, para deixar no congelador.
Que aí, se você quiser fazer, por exemplo, no final de semana uma lasanha bolonhesa, você já tem essa carne moída congelada, que eu já te explico como que faz também. Ou um macarrão, ou então você quer usar isso como molho para uma massa que você compre congelada aí. Ou para recheio de panqueca, que mais que dá para fazer isso? Gente, é tanta coisa para colocar com uma polenta cremosa. Nossa, eu nunca Ai, fiz, eu nem sei como faz. Bruna, assiste minhas receitas, Bruna, que você vai aprender tudo. Que Eu tô assistindo as lives e aí eu vou é anotando, fácil. eu vou tendo ideia. Eu preciso fazer mais live lá no YouTube, mas vamos lá. Então, para mim, a primeira ideia, ó. Deixa eu ver se alguém deu mais alguma ideia aqui. Batata doce em chips, um refogado de pimentão, bolinho de carne. Olha isso, Márcia, eu já tô com fome. Comentem aqui o que vocês fariam aí com esses legumes. Então, vamos lá. Para essa primeira parte, essa ideia de comprar a carne e já deixar tantas preparações é fantástica. Lalesca, foi o que salvou minha vida, assim, ter essa noção desse planejamento que é o primeiro P do Cozinha Descomplicada, que é um dos meus cursos, né, o meu produto mais completo, é ter esse planejamento, porque senão a gente vai todo dia, só um adendo aqui antes de começar, senão a gente vai todo dia comprar no açougue da esquina meio quilo de carne, meio quilo de frango, meio quilo de não sei o que, meio quilo de não sei o que lá, porque a gente nunca pensa num todo, a gente não para que você vai no açougue assim, a gente não pensa no todo. Então é importante a gente ter esse planejamento, porque a gente consegue economizar pegando um dia de oferta, a gente consegue economizar nosso tempo, porque você cozinha uma vez que você vai no fogão ou na air fryer, que também você pode fazer tudo na air fryer, né? Você não fica cozinhando todo dia. Ó, eu só faço carne moída de um único jeito, já tô anotando tanto de ideia. Eu tô Bruna, igual outra Bruna. Bruna, nunca anota. Pensa que assim, isso é só o básico do básico. Hambúrguer de frango, tem aqui no meu Instagram, já ensinei. Filé de frango a rolê Filé de frango a rolê eu também já ensinei aqui no meu Instagram, super fácil. Batata doce assada. Gente, é que quando a gente tá juntas, ó, quando tem mais pessoas, flui, né? E as ideias vêm. flui. Ó, a Vou Camila abrir falou, live pedindo opinião. O que que eu faço com as comidas? quem quiser abrir a geladeira, a gente pode abrir que eu ajudo vocês. Purê de batata doce, frango, eu só faço filé de peito grelhado. Para, Bruna. Olha meu Instagram e meu YouTube que tem um monte de coisa. Faz uma maratona de receita. No Cozinha Descomplicada eu ensino todo esse planejamento, a preparação também para poder cozinhar uma vez só e ter tudo na geladeira, no congelador. É bem assim, quando você pega o jeito, você faz uma vez, você fala, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Mas vamos lá. Primeiro, os 250 gramas de carne moída. Uma coisa, você tem panela que cabe 1 quilo de carne moída? Tenho. Tá, então você vai refogar esse quilo, refoga ele normal, só a panela quente, refoga essa carne moída. Se não couber o primeiro 1 quilo inteiro, porciona meio e meio, tá? Não, Deixa essa carne refogada, sem tempero, sem nada, assim. Refoga, não sei que corte você comprou, se dá para ser sem azeite ou se precisa de um pouquinho. Eu gosto bastante de A100 para carne moída, tem um preço legal, mas tem um patinho também, tem outros cortes legais. eu comprei a 100. Eu amo A100, faço para tudo. Então você vai refogar, deixar refogadinho aí esse 1 quilo inteiro da carne. 250 gramas a gente vai usar aí para fazer ele bem nutritivo com todos esses legumes que você tá para perder na geladeira. Então o que você vai fazer? Você vai fatiar em tirinhas fininhas o repolho. Vai anotando, né? Receita de milhões, hein? Você vai fatiar esse repolho. Você vai ralar cenoura para ficar tudo assim na mesma proporção. Ou você fatia tudo deixando fininho, ou você deixa tudo em cubos, tá? É importante que eles tenham a mesma proporção para na hora assim que você comer, não ficar aquele negócio assim, você tá mordendo uma carne pequenininha e um fiapo gigante de repolho. Isso até com criança é legal trabalhar esse desenvolvimento de textura no paladar.
Ou você pica tudo em cubinho, sabe? Pequenininho, ou você deixa tudo raladinho, fininho, em tirinhas. Então, cortou repolho, cenoura. Você vai cortar também a cebola. E aí você pode usar tanto meia para uma parte da branca quanto da roxa. Eu gosto muito da cebola roxa, ela é menos picante. Eu amo cebola roxa. Eu como ela até crua com salada. Eu E também. aí, se vocês gostam de pimentão, você também pode colocar um pouquinho de pimentão aí para deixar esse refogado. O tomate, coloca ele sem a pele, descasca um, tira a pele, põe ele picadinho para ele. A ideia desse tomate aqui não é nem ele ficar inteiro, tá? Conforme você vai fazer o cozimento, aí ele vai soltar o molhinho e vai deixar essa carne moída bem úmida, bem gostosa. Gente, deixa coraçãozinho aqui que isso entrega mais a live, tá? Enquanto eu sigo aqui. E aí, o que você faz? Você já tem essa carne moída refogada, já tá cozida, sem tempero, sem nada. Na panela, você vai colocar azeite. E aí, você vai entrar com a cebola, para ela dourar. Coloca a cebola, coloca tomate, que aí o tomate já vai soltando essa aguinha. Coloca a sua cenoura, coloca o pimentão, se você quiser colocar. Coloca, o que mais que você tem aqui? Coloca a cenoura e deixa o repolho por último. Só para ele não ficar muito passado, sabe? Tá. Vai dando um tempinho de colocar, tipo, põe a cenoura, mistura um pouco, aí você coloca o outro. Mistura um pouco, coloca. E aí você começa a temperar. Eu gosto muito de colocar sal, né? Colocar um pouquinho de pimenta do reino para dar uma levantada aí em todos esses legumes. Eu gosto de páprica, sou a fã, assim, a páprica do Instagram sou eu. Eu sempre falo de Nunca páprica comi aqui. páprica. Eu comprei hoje cúrcuma. É bom? Bom também, é gostoso. Só que eu uso ela mais em outras preparações. A páprica tem a doce, tem a defumada e tem a picante. As três são perfeitas. A páprica, ela é um conjunto de pimentões que são tostados. E aí eles fazem algumas seleções. Então é pimentão, só que não tem gosto de pimentão. É perfeito. A Lalesca, páprica lover, sou eu. Amo páprica. Vamos lá. Coloca páprica. Se você não tiver, você tem chimichurri? Tenho. Aqui é o que reina. Então põe, que com legumes super combina, fica bem gostoso. Coloca azeite. Pode pôr um pouquinho de orégano se você gosta também. Faz aquele refogadão com bastante cor. Lembra dos meus refogados, tudo bem colorido. Se começar a secar a panela, vai pingando um pouquinho de água. Aí você experimenta. Quando esse refogado já tiver com sabor, você entra com a carne. Tá. Aqueles 250 gramas. Ó, até uma ideia. Se você quiser parar aí só nesses legumes refogados, você já porciona um pouco e congela ou guarda só esses legumes na sua geladeira. A gente tem que otimizar o processo. E quanto tempo dura esse legumes na geladeira? Só para eu saber. Ele dura até 7 dias. Se você deixar num potinho bem fechado, pegar ele limpinho, assim, com um garfo limpinho para servir e não esquentar ele mais de uma vez. Porcionou, vamos supor que, sei lá, tá uma porção grande desse legume. Quando você for comer, você retira só o que você vai comer e aquece no prato. Porque se você pegar esse legume e aquecer ele inteiro, comer só um pouco, voltar ele para a geladeira, você já perdeu sua preparação, tá? Não funciona. E no congelador dura quanto tempo? Dura até 3 meses. Ah, nossa. Tranquilo. Congelador é vida. Então, perfeito. Super. Então, se você quiser já guardar um pouco na geladeira ou no congelador, pode. Senão, você já entra com essa carne moída, mistura bem para ela pegar todo esse tempero que você colocou no refogado e aí você experimenta o sal. Para ver se vai faltar um pouquinho de sal nessa carne. Então, já tem uma preparação pronta. Se você for colocar na geladeira, não guarde em panela, hein, gente? Panela na geladeira é proibido. Você é personal organizer, né, Bruno? Então, você sabe que não pode, né? Mas até por questões de higiene, sanitárias, não coloquem a panela na geladeira. E até pela durabilidade do material em si. Então, como que a gente faz para armazenar direito? Que às vezes a pessoa armazena, principalmente se é congelador, fica com gelo. Você vai pôr num pote,
Coloca a tampa sem vedar completamente. Espera uns 30 minutinhos sair aquele vapor maior, sabe? Que tá bem quente. E aí você põe na geladeira. Se você for manter na geladeira, depois você só termina de fechar bem, para não entrar cheiro, nem sair nada. Se você for congelar, espera 2 horas, espera ele esfriar completamente na geladeira para depois subir pro congelador. Nossa, fazia tudo errado. Porque, assim, o período maior de contaminação dos alimentos não é nem quando ele tá quente e nem quando ele tá frio, congelado. É quando ele tá morno. Por isso que, às vezes, acontece da pessoa ter aquele piriri lá de salmonela. Pode ter sido por isso. Quando você for pensar em geladeira ou congelador, meia hora perdendo o vaporzão quente, geladeira. 2 horas na geladeira, sobe pro congelador. Essa dica é de ouro. E aí, se você quiser congelar, você congela assim. E depois, para descongelar, pode ser no micro-ondas no prato. Ou se você já tem um potinho que pode esquentar no micro-ondas ou forno, beleza. Aí, posso seguir para outra receita? Pode, essa tá anotada, essa dica aí de como congelar, gente, eu tava em março, fazia tudo errado. Quando a gente deixa esfriar completamente fora da geladeira, pode ter proliferação de bactéria, pode cair alguma coisa e você perde todo o seu alimento. Então, o correto, o seguro, é ter esse resfriamento na geladeira. Então, vamos lá. 250 gramas a gente fez esse refogadão. As outras 250 gramas, se já tá refogada, você pode, como eu falei para você, se você quiser já refogar 1 quilo, você pode fazer ela, por exemplo, com batata. Você tem batata também? Eu anotei aqui, mas eu não vi. Batata doce. Batata doce, batata doce. É verdade. Você pode fazer ela com batata doce. Você descasca sua batata doce, higieniza, e aí você deixa ela cozinhando com a batata doce. Você vai temperar ela com seus temperos, coloca cubinhos pequenos da batata doce, vai colocando a aguinha aos poucos, e aí você vai cozinhando a batata doce com o tempero da carne moída. Então não fica aquele negócio da carne moída com tempero e a batata, se for a batata inglesa, batata doce, com a mandioca sem gosto de nada, sabe? Então aí você já tem preparação diferente pensando na carne moída. E aí, os outros 500 gramas, que eu te dei a ideia aqui do bolonhesa, você já tem ele refogado também. Aí você vai refogar cebola, tomate sem pele, deixa refogar bem para soltar bastante o molho do tomate mesmo. Tá. Coloca páprica. Anda tirar o tomate, não é? Você postou essa semana da faquinha que tira, né? Eu nem sabia que existia. Essas facas são mais fáceis, mas dá para você esquentar o tomate também na água quente. E aí ele tira a pele mais fácil. É que eu não gosto. Eu acho que você perde gás e tempo. Eu vou na faquinha ali que já tem a serrinha específica para a casca do tomate, vai super fácil. Então, voltando para a carne, você vai. Eu não sei se você tem muitos tomates para fazer esse molho. Se você não tiver. Mas eu tenho uma lata de tomate sem. Porque eu compro, sempre deixo aqui, que eu acho que ajuda. Isso é vida. Esse tomate pelado é vida. Eu ia até te falar isso. Faz essa base com a cebola e com o tomate sem pele. E aí você complementa com esse tomate pelado. Abre a lata, põe lá, mistura bem, tempera bem. Tá com tempero? Aí você põe esse meio quilo da carne moída, põe folha de louro. Eu gosto de colocar tomilho também, fica bem gostoso. Eu não sei o que você tem depois. Se você quiser... Você quer fazer uma live cozinhando? Eu posso te ajudar a cozinhar. Gostei. O que você acha? Você escolhe uma dessas opções, eu cozinho com você, vou mostrando a minha panela. Ou deixa elas escolherem, né? Tipo, elas escolhem o que elas preferem. Pode ser. O que vocês acham? O que vocês querem que eu cozinhe aí com o que a Bruna tem em casa? Gente, fala aqui que a gente já marca. Então, você vai garantir a base bem saborosa do tomate. Não precisa colocar açúcar no molho de tomate. Pelo amor de Deus, gente. Esse é um mito daqueles Sério? mitos que não sei.
Você Eu põe sempre açúcar. coloquei açúcar. Minha mãe me ensinou assim. Mas, ó, você sabe por quê? Que eu vou explicar. Antes, me falem aqui, vocês colocam açúcar no molho de tomate? Gente, fala pra mim. Ó, as meninas estão pedindo pra eu fazer almôndegas e hambúrguer, almôndegas. É, eu ia Comentem perguntar aqui. se com a carne moída cozida dá ainda para fazer a almôndega e o hambúrguer. Eu tenho que ser. Então, não, tem que ser cru. Aí eu vou te explicar a parte, ó, molho bolonhesa. Vão comentando aqui que a gente decide, ó, sem açúcar. Por que que muita... Minha mãe também, até hoje, mesmo explicando pra ela, não tá nem aí, ela põe açúcar no É, molho. sabe, minha sogra também, todo mundo que eu conheço. Assim. Que acontece? Quando as pessoas usam o molho, principalmente aqueles de sachê, que tem um monte de conservante, um monte de coisa errada misturada, o molho é muito ácido. Muito, muito ácido. Então, a nossa percepção quando a gente experimenta o molho é aquele metálico, assim, é ácido na boca. Então, até aqueles potes, tipo, da Elefante, aqueles extratos bem concentrados, eles são mais ácidos. Então, por isso que, assim, nossas mães, as avós, colocavam açúcar para tentar equilibrar isso. Só que não resolve muita coisa, na verdade. É só essa percepção, porque como já tem muito conservante, por isso que eu falo da gente escolher um tomate pelado, um molho bom, e não precisa disso. Quando você está usando tomate pelado, por exemplo, o próprio cozimento, o tempo que você vai deixar esse molho, que eu ia até te explicar agora, temperou o tomate, você vai abaixar o fogo e deixar pelo menos 20 minutos cozinhando. De vez em quando você vai lá dar uma mexida. Por isso que o macarrão das nonas, das italianas, demora. Quando tem bolonhesa. O meu fica pronto em 20 minutos. Você imagina por quê? Não, tem dia que o dia da correria é assim mesmo, mas quanto mais tempo você deixar esse molho apurando, vai cair essa acidez e o molho vai estar gostoso. Então não precisa colocar açúcar. Você faz colocou o seu tempero no molho de tomate, você coloca a carne moída, se você for fazer o bolonhesa, ou então se for só molho de tomate, você espera 20 minutos, depois você congela ou põe na geladeira. Na geladeira, o molho de tomate pronto dura 3 dias só. Nossa, Então, melhor congelar. coisas frescas, assim, o tomate, como a gente não usa conservante, o que a gente tem de conservante é o sal, não dura muito tempo na geladeira. O ideal é subir pro congelador. Então, aí você volta a sua carne moída, mistura, vê se precisa de sal e deixa cozinhando no fogo mais baixo que você tiver aí 20 minutinhos. Vai experimentando, você vai ver que assim, a acidez já sai sozinha. Porque você deixou cozinhando, né? Deixou apurando o tomate. Deixa eu colocar meu carregador aqui. Que agora que eu vi E minha se, bateria. por exemplo, eu não tiver o tomate pelado, só tiver o extrato de tomate, que é o sachêzinho, qual que você indica de marca, assim, que é o menos pior? Ó, tem que ler o rótulo. Porque hoje, por exemplo, até a marca Elefante, ela tem um potinho vermelhinho. Um é tampa vermelha e um é tampa verde. O que é da tampa verde, ele vem escrito assim, só tomate. Aí você olha atrás, ele realmente é só o extrato. Mas tem o sachê, se eu não me engano, é da Predileta, que também quase não tem conservante. É que você tá em Guarulhos, as marcas podem ser um pouco diferentes. Mas geralmente, quando eu não compro de lata, eu compro as passatas rústicas que vêm lá em vidro. Dá uma olhadinha aí se você encontra. São uns potinhos de vidro. Depois eu até complemento mostrando nos stories os que eu tenho aqui, que ele é só tomate. É bem legal. Mas se você, por exemplo, vai usar o extrato para essa carne de moída, você vai colocar uma colher de sopa, porque ele é concentrado. E aí você vai completar com a água, senão vai ficar super forte também. Você completa com a água e deixa apurar esse mesmo tempo, 20, 30 minutinhos. Carne moída pronta e você ou resfria ou congela. Se você quiser fazer o hambúrguer, aí você tem que ser cru a mistura, tanto do hambúrguer quanto da almôndega. Vamos supor que você vai fazer 250 gramas de hambúrguer, aí o restante você refoga e 250 você deixa cru. Para hambúrguer, eu não gosto de temperar, porque quando a gente coloca tempero assim,
salsinha, não sei o que, cebola. Isso aí pra mim é almôndega. Bolinho temperado de carne é almôndega. Hambúrguer pra mim é carne e gordura. Gordura só da carne mesmo. Aí você simplesmente vai pegar essa carne moída. Você falou aí que comprou acém, eu gosto de acém, eu gosto de ponta de peito para hambúrguer. Eu gosto de misturar essas duas, que fica assim, fica suculento. Bacon junto, fica sensacional. Põe no mixer aí o bacon pra moer. Vocês estão anotando essas dicas, gente? Ó, tem muita ideia aqui. Aquele trituradorzinho, sabe? Será que esse dá pra fazer com bacon? Dá. Ele, Dá tipo, porque não é um manual mixer mesmo. o bacon não é uma carne dura, então você consegue. E aí você vai pesar de 80 a 100 gramas. 100 gramas fica um hambúrguer grande, tá? Então, faz uma vez e vê o que vai ajustar melhor aí na sua alimentação e do Natanael, que é mais constante durante a semana. Você vai fazer uma bolinha. Você vai fazer uma bolinha e depois amassar. E formar com a palma da mão aqui, ó. Você vai fazer amassando, você vai modelando. Se você não tem um molde de hambúrguer, você vai modelar. Seu hambúrguer é simples, não tem segredo. Aí você vai deixar ele redondinho. Tenta não deixar muito alto para o tempo de cozimento dele ser mais rápido na sua frigideira. E aí você pode, se você quiser colocar tempero, fica à vontade. Aqui, hambúrguer eu gosto de temperar ele na hora que eu tô fazendo ali. Seja na air fryer ou na frigideira, na hora que eu vou cozinhar, grelhar, enfim, que eu coloco sal, pimenta do reino. Mas fica à vontade, ó. A Alessandra falou, eu adoro usar bacon no hambúrguer e o peito bovino fica ótimo misturado com uma carne mais nobre. Então, tem vários blends, várias combinações de carne que você coloca uma carne de segunda, uma carne mais nobre, que aí... Porque as carnes, geralmente, de segunda, né, que a gente fala, que é a acém, essas carnes do dia a dia, elas têm um teor maior de gordura. Só que essa gordura para almôndega, hambúrguer, bolinho, é essencial. Então, elas dão um sabor bem bom mesmo. Eu gosto. Então, aí... Pode fazer na air fry o hambúrguer? Pode. Pode. Tudo que tem essa gordura mais natural, que é própria da preparação, tipo carne de porco, essas bolinhas hambúrguer, você pode fazer na air fryer que não tem problema. Mas aí coloca 50% de cada. Você fala a proporção, Alesca? Acho que é pra fazer o blend da carne, né? Então, o blend da carne pode ser, você sempre vai dividir 50 com 50, só que aí você tem que comprar 20, se eu não me engano, é 20% do peso total, você tem que comprar em gordura. Isso quando você quer fazer um hambúrguer artesanal. Então, você vai comprar 1 quilo, vai comprar 1 quilo de carne para hambúrguer. Você vai pedir, vamos supor, meio quilo de acém, meio quilo de ponta de peito. Ah, tá, você tá respondendo aqui. E aí você vai pedir 20% da gordura da carne, de alguma dessas carnes. Geralmente o açougue fala, eu tenho mais gordura na ponta de peito, ou eu tenho mais gordura, que aí ele corta a gordura que geralmente eles vão descartar do pedaço que você vai comprar e moe junto. Porque aí, gente, vocês têm um hambúrguer suculento. Eu não sabia disso. Sensacional. Eu tô entregando o ouro aqui nessa live, mas vamos lá. Carne moída, pronta. Só que mesmo assim, você não vai ter terminado de usar esse repolho, que seu repolho é gigante. Não, tem muita coisa pra fazer com esse repolho, tem que dar. Você pode fazer ele assado, na air fryer. Aí você vai cortar ele, é que ele tá longe de você. Você vai fazer tipo uma fatia como se fosse de pão. Você vai cortar ele assim, um dedo, 2 dedinhos. Você vai temperar bem ele com azeite, sal, páprica. Você pode colocar o açafrão, você pode colocar tanta coisa, pimenta calabresa, que eu não sei seu paladar, o que você gosta. Pode. E aí, você tempera bem, besunta ele, passa a mão assim nele, faz um carinho, põe ele para assar na air fryer. Repolho assado fica muito bom, tanto branco quanto roxo. Quanto tempo? Aí depende da air fry, né? Vai colocando de 10 em 10 minutinhos e vai abrindo, porque tem eu vou umas fazer agora, porque eu não almocei ainda, eu tô com fome. Tá.
Faz isso. Você pode fazer também, se você tiver um fatiador para deixar ele bem fininho, tipo couve. Você não tem, né? Não. Se for deixar bem fininho, você faz ele crisp. Você põe ele no air fryer sem nada, fica crocante. Mas aí tem que estar bem fininho. É. Você pode fazer charuto, que é você enrolar a carne nele. Só que é uma preparação um pouquinho mais complexa. É, isso que eu fiquei pensando, que a carne não Você pode pode, ser crua. você pode fazer salada, pica ele também, tipo couve. Coloque, se você não gosta, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com repolho. Se tiver repolho e outras 30 verduras, eu vou comprar todas as 30 e deixar ele por último, mas vou comprar para variar. Você pode fazer um mix, coloca o repolho fatiadinho com alface, para ficar mais fácil, repolho com tomate, fica bem legal. E aí você vai ter que ir buscando essas alternativas, que o seu repolho é gigante. Dá Se pra você quiser, congelar? dá, mas aí você tem que fazer o branqueamento. Branqueamento, você vai pôr uma panela bem grande com água fervendo. Quando ela estiver bem fervendo, você coloca o repolho já fatiado por 5 minutos. Direto dessa panela, você tira e põe numa água com gelo, tá? Tem que dar um choque térmico. Deu o choque térmico, você seca e põe no congelador. Trabalhinho, né? É, eu prefiro, como você tem bastante, eu faria um refogadão, faz ele com os outros legumes que você tem aí, já deixa ele cozido e congela, porque aí depois você coloca ele em outras preparações. Ó, repolho triturado funciona, aqui não gostamos muito. Você pode triturar também para ele ficar menos perceptível aí na salada, para enriquecer ou outras preparações como o cubinho de frango. É bem legal isso de triturar quando a gente quer a propriedade, né? Agregar o valor nutricional. Quando você quer agregar o valor nutricional, você quer colocar ali na sua alimentação, mas você tem uma dificuldade, ou principalmente quem tem criança seletiva. A gente tem que triturar, tem que enriquecer as preparações, que aí ele passa discretamente, assim, no paladar, sabe? Fica bem legal. Não sei se você tem um triturador, liquidificador, Bem, você pode bater. o meu triturador é desse tamanho, assim, ele tem 4 lâminas, ele é grande. É bem Ah, grande. então dá, que aí você consegue deixar ele pequenininho. Eu só acho que congelar ele cru não funciona, porque depois ele vai estar um gosto meio estranho, sabe? Tá. Eu faria alguma preparação, ou assado, ou cozido, refogado, e congelaria pronto para depois você só aquecer e comer. Tá. Assado, se congelar, tudo bem também, fica gostoso. Fica. Fazendo dessa forma que você explicou, né? Sim. Se você fizer na air fryer, faz lá, coloca no potinho, espera esfriar e congela. Vai ficar gostoso. O que você tinha de maior quantidade? Era o repolho e cenoura. Vamos lá, cenoura. Não, cenoura tem, assim, um Não, batalhão de coisa. você já vai fazer meu bolo de cenoura, Eu quero para congelar. faz ele. Você tem tanta cenoura que dá para você fazer mais de uma receita, viu? Tem muitas. Faz o bolo de cenoura. Se você quiser para congelar, você pode pôr tanto em forminhas, tipo de cupcake, leva para assar e depois da forminha você põe no congelador. Se você quiser fazer naquelas formas de pão, você faz o bolo, assa normal. Você tem? Tem. Assa normal, espera ele esfriar, fatia, congela em fatias. Que aí quando, eu quero um bolinho no café da tarde. Você pega uma fatia, 30 segundos no micro-ondas, tá novo o bolo. Então, Novo. um detalhe, o meu micro-ondas queimou, mandei para arrumar, mas estou sem. Aí, ó, é até um desafio, hein? O que a pessoa faz? Coloca no forno? Você pode colocar na air fryer, que tá mais fácil, ou no forno. Top. Na air fryer, que é simples. Mais fácil. Você põe. É que assim, no micro são 30 segundos. Na air fryer, eu não sei, você vai ter que, tipo, pôr 1 minuto e abrir antes e dar uma olhada. Tá. Mas isso tanto para qualquer bolo, todos os bolos podem ser congelados, gente. Eu sei que é um mito, assim, muita gente acha que congelamento não funciona, mas ó, eu já trabalhei nos bastidores de restaurantes. Tem muita coisa que fica pré-pronta congelada.
E a gente come e é maravilhoso, porque você só otimizou o processo. Você não perdeu qualidade, não estragou nada. Nossa, Que às essa do vezes bolo de cenoura eu vou fazer com certeza. Eu vi você postando nos stories essa semana. faz, eu tenho receita com caldinho de brigadeiro ou com aquela casquinha de vó durinha, que é a minha favorita. Pra mim Eu também. amo essa. Vai dar certo. Uma outra coisa para fazer com cenoura, principalmente as que já estão estragando, que eu vi que tem umas que já tá até criando raiz. É. Já pega essas, descasca e rala. No ralador mesmo. Tá. Ou bate no mixer se você quiser otimizar ainda mais seu tempo. Você vai ralar crua. Ralou crua, põe num saquinho. Você tem aquele saquinho tipo de feira, Ziploc, qualquer um Tem, desses. eu tenho. É melhor saquinho do que pote. Eu já te explico por quê. Você vai ralar, vai pôr crua nesses saquinhos. Deixa bem, como fala? Deixa ele bem retinho, assim, para não ficar tudo embolado. Põe no congelador. Como que você vai utilizar isso? Todas as vezes que você for fazer um refogado, ao invés de picar uma cenoura do zero, ou um arroz com cenoura, você vai pegar o seu negocinho, o seu saquinho do congelador, vai quebrar, porque como você vai deixar ele, como fala, compactado, vai ser fácil de você destacar uma quantidade sem comprometer o restante. Destaca a quantidade, joga na panela quente no seu refogado. Nossa. Ele já vai perder o gelo. Só que como você congelou ele cru, rapidamente ela não vai estar preta, não vai estar escurecida, não vai estar estragada. Joga o seu arroz, joga o seu macarrão, sua sopa. E acabou. Perfeito. Acabou. Vou fazer isso agora, né? Saindo, urgente. O repolho, Hoje você vai... eu tenho que correr aqui. Tem que correr. Uma outra coisa. Quer fazer palitinho de cenoura? Eu gosto muito disso para fazer snack para as crianças e para o final de semana. Você vai descascar essa cenoura. A Rosana falou, que show essa de congelar fatimbu. Rosana, cola em mim que a gente faz a vida acontecer assim, 1000 vezes a mais no dia que a gente pare de ficar cozinhando todo dia, gente. Isso foi libertador, ainda mais com as crianças. Então, voltando. Tira a casca da cenoura, fatia ela em palitinhos, ou se você tem preferência para consumir em cubinho, em rodela, pensa que vai ser um snack aí pro final de semana. Fatiou, tirou a casca, você vai colocar num pote com água filtrada, tampa e armazena na geladeira. Dura também uma semana tranquilamente. E aí você come crua, você põe um molhinho para fazer um petisco, coloca só no azeite com chimichurri, eu amo. Então aí já... E pode temperar depois, né? Não pode só água. Ela crua, se você colocar o tempero, ela não vai durar os 7 dias, tá? Se você for... eu não vou pôr água, vou deixar ela crua temperada, como se fosse uma salada. Vai durar uns 3 dias. Então, eu gosto de ganhar tempo assim. Eu deixo ela já em palitinhos na água, que vai manter ela viva. Vou comer de snack. Eu tiro só o que eu vou comer, tempero e como na hora. Ou tiro dali e coloco na preparação. Que ela vai durar mais do que você deixar ela como já tá aí passando na sua geladeira. O que mais que dá pra fazer? Soufflé. Você faz tipo um purê. Um purê de cenoura. Nunca fiz. Pra complementar. Nem passou na minha mente. Você vai cozinhar ela no vapor ou cozinhar na água. E fazer igual um purê de batatas. Normal. Aí você põe mais tempero, porque a cenoura é mais adocicada, né? Então você vai colocar mais tempero do que a gente coloca num purê de batata normal. Você tem um purê de cenoura. Nossa, que delícia. Eu tô com fome. Eu já almocei, mas tô ficando com fome de novo. Eu nem almocei, imagina. Tô com fome em dobro. Então dá pra você fazer isso. Cebola, você tem bastante também que eu vi. Dá pra fazer muita coisa, que eu não sei se você gosta muito de cebola, mas a roxa, por exemplo. Eu como crua. O Gabriel também. Eu como ela crua na salada. O Gabriel come crua. Um negócio assim,
que eu não imagino, mas ele ama. Então vamos lá, cebola. Você pode fatiar ela para salada. Coloca num potinho com água também, Também. tanto a branca quanto a roxa. E armazena na geladeira. Aí quando você quiser uma salada com cebola, é só você tirar do potinho e colocar na sua salada. Ou num bife, né? 7 dias também? 5 dias na água. A cebola é um pouquinho mais delicada. Tá. O que mais que dá para você fazer? O temperão caseiro que você já faz, né? Faço muito e é. Gente, eu comprava tempero, aqueles prontos de mercado. Só que assim, tem gosto de nada, né? Quase nada. Vai, vamos ser legais, né? Tem Quase gosto de nada. sal. É. Aí eu comecei a fazer, meu marido virou e falou assim: Nossa, seu arroz tá gostoso, tá diferente. Aí eu fiquei, já sei o que mudou. Aí, O temperão. aí nunca mais Faz comprei. diferença. Eu tinha um no Então, estoque, aí eu coloquei para bater. Aí o que eu fiz? Eu misturei com um tempero que eu tinha, né, pronto de uhum. fresco, aí eu misturei para tentar melhorar. Só que, gente, não dá mais para usar aquilo. Mas Não. nem era emergência, não Ó, dá. é um caminho sem volta. Quando Tem- eu não sabia nem cozinhar, eu falo isso aqui. Eu fui aprender a cozinhar quando eu casei, Eu também. e aí, só que assim, eu cozinhava com muita coisa industrializada. Aí quando eu comecei a ter todo o meu processo lá que eu tinha, fiquei com o corpo inflamado, e que aí eu tinha enxaqueca, era gastrite, era, olha, uma vida louca, que eu comecei a ler rótulo. E aí, quando você para de comer alguns industrializados, depois você não volta mais, como esse temperão que você comprava. É um outro sabor, é outra coisa. Não dá. Às vezes você nem precisa colocar tanto sal, você coloca só uma pitada. O outro Sim, não. O outro precisava de muito tempero, muito sal e não ficava gostoso. E o arroz vem um cheiro bom, né? é porque você tá pegando o sabor do alimento mesmo. Uma Por isso delícia. que, assim, tem gente que fala, ah, mas eu vou deixar esse. Eu não tinha esse temperão caseiro. Eu comecei a testar ele quando eu tava gravando o curso e tudo mais. Eu falei, gente, realmente não faz diferença você picar a cebola na hora para arroz, para essas preparações, não faz. Você picar a cebola na hora e ter essa cebola do temperão na geladeira ou no congelador. Para outras coisas, eu prefiro picar na hora. Um risoto, né? Umas comidas mais elaboradas faz diferença no frescor. Mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando do dia a dia que a gente tá correndo aí. Então dá para você fazer esse temperão caseiro da cebola, o alho, o azeite para deixar na geladeira. Como você tem muita cebola, não sei se você já fez ele batendo no liquidificador, que ele vai virar uma pasta. Você já Não, fez assim? não. Que aí a pasta você tem que deixar no congelador. Você vai fazer o mesmo processo: a cebola, o alho, o óleo, o azeite, o sal. Só que você vai bater para ele virar uma pasta. Tá. Como você tem muita cebola, talvez essa seja uma saída. E aí ele fica até uma pastinha assim branca. Aí você vai armazenar no congelador. Todas as vezes que você for pegar, você vai pegar uma colher, pôr na sua panela e voltar pro congelador. Porque nesse processo de bater, como uma pasta, um creme, a cebola solta muita água. Se a gente deixa isso na geladeira, vai contaminar. Não vai durar muito tempo. Se você bate esse e deixa no congelador, dura 15, 20 dias. Nossa, muito melhor. É muito melhor. É que eu gosto do temperão na geladeira porque eu gosto de sentir os pedacinhos da cebola. Eu É, sou dessas. Mas se você quiser fazer esse teste para você experimentar também, ter no congelador, fica legal. Pimentão. Você pode cortar ele em cubinhos e congelar. Eu tenho pimentão congelado, assim, em cubinhos no congelador, só para colocar num refogado. Ou você pode fazer ele recheado. No Instagram eu tenho um vídeo de pimentão recheado com uma misturinha de queijos assado, fica muito bom. Você faz na air fryer rapidinho. já reposta pra gente aí nos stories. Não, vou repostar 1 milhão de receitas É, aqui, um gente. milhão de receitas. Eu tenho que pôr algumas lá no YouTube para ficar mais fácil Coloca no shorts também, dá bom. de buscar. Preciso É, colocá-la. Então, pimentão, você pode fazer tanto ele em cubinho para você ter um pimentão quando você quiser fazer um refogado diferente no congelador,
Ou você faz ele recheado assado. Tomate você não tem muito, batata doce você tem. Você pode fazer aqui, como as meninas falaram. Faz ela na air fryer. Dá pra você fazer em chips. Dá pra você só fazer ela assada, tipo... Corta ela no mesmo formato que você cortar ela. Você corta a cenoura. Besunta bastante azeite. Aí você põe pimenta do reino, seus temperinhos. O açafrão, a cúrcuma, né? Também dá. Deixa ela bem besuntada de azeite ou óleo para não ressecar e assa. Também dura aí 1 semana na geladeira pronta, não precisa nem congelar. E aí é só levar de novo na airfryer e aquecer lá que fica boa de novo. Exatamente. E cozinhar, só deixar na airfryer, ela faz todo o processo? Ela faz, só que aí você não põe, você põe em 180 graus, sabe? Porque se você colocar ela na temperatura não, na temperatura muito alta, pode ser que o resultado final não fique bom por isso. Ela tem que cozinhar um pouquinho. Então, deixa ela ou em tirinha ou em cubinhos, assim, não tão grandes, que vai cozinhar mais fácil. O que mais que dá pra fazer? Dá pra fazer o snack, que é ela laminadinha. Nossa, uma delícia. Dá pra fazer o purê de batata doce também. Purê. Fica gostoso. Você pode fazer um mix aí, ó, de cenoura, batata doce, cebola assada. Eu amo. Eu amo. Corta tudo do mesmo tamanho, põe bastante azeite, tempera e põe pra assar. Você viu como que dá pra você fazer várias coisas separadas e dá pra fazer várias coisas juntas? Metade de tudo que tava ali na geladeira. Porque eu não ia conseguir fazer tudo isso. Não tem ideia. Mas agora eu acho que eu tenho que correr pra, tipo, tentar fazer isso um ano. Por exemplo, do que você me mostrou na geladeira, a batata doce dá pra esperar. O pimentão dá pra esperar. A cebola também. Eu já faria, ó, o repolho. As preparações com repolho, que é o que tá mais crítico. Tem uma parte que tá até meio preta lá, você tira essa parte. E a cenoura. E aí você pode congelar um pouco dela crua, deixar fazer ela assada com repolho no air fryer. Vai fazer ela raladinha também para pôr na salada, fica muito bom. Tem gente que não põe cenoura ralada na salada e não sabe como comer. Eu amo cenoura ralada na salada. O Natanael gosta também, isso é bom. Hoje aqui vão comer muito repolho e cenoura. E eu vou congelar, claro, né, gente? Não vou fazer o pessoal comer tudo num dia. Congela. Se você não quiser fazer o branqueamento do repolho, refoga ele, faz a sua preparação e congela pronto. E eu posso também fazer o branqueamento só de uma parte, né? Pode. Tá. Porque eu acho que eu vou ter que fazer, porque é que eu acho que na filmagem não dá pra ver. Ele é desse tamanho assim, ó. Não, eu tive ideia que ele é bem grande. Gigante. Então, se você quiser fazer como a gente teve sugestão aqui, você pode bater ele no mixer também, tipo triturar. E você pode até fazer um teste. Se triturado, congelado, quando você for incorporar ele numa preparação, vai dar certo. Eu nunca testei ele triturado, congelado, cru. Você pode fazer eu vou testar. Aí eu te conto. O teste, me conta. Mas eu acho que é isso. E aí, qualquer uma dessas preparações dos legumes casam com frango em cubos que você falou. Você faz um refogado ou faz um estrogonofe e acompanha com esses legumes assados, fica bem legal. Ou então o estrogonofe com chips de batata doce, chips de cenoura. Nossa, tem uma receita que eu fiz já tem um tempo, que eu fiz chips de mandioquinha, cenoura e eu acho que batata. Cortei bem fininho assim, coloquei pra assar e aí você come aquilo parecendo pipoca. Então, eu vou fazer de cenoura, com certeza. Fica gostoso. Com a carne moída você pode tanto fazer junto, como eu falei, do refogado, quanto só, por exemplo, a carne moída só com batata, ou a carne moída com cenoura. Dá pra fazer assim. Ó, de uma carne a gente já teve o quê? Umas 15 preparações. Não, quem anotou e se não anotou, se for assistir de novo, vai dar tipo umas 2 folhas de caderno, tranquilamente. Tem bastante coisa.
por exemplo, o frango a rolê, que eu tenho receita aqui, você pode fazer ele recheado de repolho, cenoura, tomate, pimentão, põe tirinhas, enrola, uma fatia de bacon assim. Nossa, eu gostei desse frango a rolê aí. Eu vou comprar filé de frango. Anota. Anota, é porque ele você também pode fazer, deixar pronto, congelar. Ou fazer e deixar na geladeira. Eu vou ser bem sincera, eu sempre gostei de congelar, mas assim, eu congelava o tradicional, tipo feijão, frutas vermelhas que tipo, tá pra estragar, eu congelo, depois eu bato, faço iogurte e tal. Mas comida pronta, eu já tentei congelar algumas vezes e eu não consegui, não ficou bom, entendeu? E aí eu desisti. Tipo, o que eu congelei assim mais próximo de comida pronta que eu faço é frango desfiado e carne moída assim sem nada. É isso. É que você viu que tem uns segredinhos pro congelamento, né? É. Esse que eu falei, por exemplo, de você esperar esfriar, colocar na geladeira, da geladeira pro congelador é um, mas tem também os truques dos alimentos. É específico. Porque tem alimento que você tem que ter uma preparação, deixar mais al dente para poder congelar, que aí quando você for aquecer, não vai passar. Que aí, por exemplo, batata. Batata, todo mundo fala que não pode congelar, mas pode. Dá certo. E fica bom. Fica bom, só que tem dois truques. Tem um truque para você preparar e tem um truque para você aquecer. Se você aquecer ela no micro-ondas, não vai dar bom. Eu nem tenho micro-ondas, então tudo bem. Então você tem o truque da preparação da batata e tem o truque para você aquecer ela e aí ela ficar boa, porque a maioria das pessoas que congelam batata, que ela vai absorver tudo que tem amido e água, você tem que ter uns cuidados. Por exemplo, chuchu não dá para congelar. É muita água. Então, na hora que você for comer, Fica aguado, não é legal. não dá certo. Então, tem esses truques aí específicos para grupos de alimento, mas assim, quase tudo dá para congelar. Tem no módulo de congelador coringa e de preservação do cozinha descomplicado, eu falo todos esses truques aí, como que faz, como que não faz. Pote para armazenar, que faz diferença também aí depois no consumo. Como que você... O que falta na nossa vida é um cozinha descomplicada da Joyce. Já entra que o link fica aqui, no meu perfil, mas eu demorei muito para descobrir se eu era tão enrolada com as crianças. Meu Deus do céu, a minha cozinha era uma bagunça. Por quê? Eu sempre estava cozinhando, sempre lavando louça. Cozinhando, lavando louça, cozinhando. E só que assim, sempre tinha que fazer comida, a comida acabava. Eu não tinha uma rotina lógica de consumo, que tem um módulo também sobre isso. Você vai fazer tudo isso que eu te falei, mas como que você vai comer? Senão você vai fazer tudo isso aí, vai deixar pronto na sua geladeira também, você não vai comer, vai estragar. Então é que eu olhei tudo que você tem, mas a gente tem que pensar no que a gente come primeiro, o que dura menos, que prateleira que a gente põe da geladeira. Você trabalha com organização, então você tem esse conhecimento, né? Mas tem isso também. A gente acha que a geladeira é só um depósito, joga as coisas lá, ou que o congelador é só um depósito, quando na verdade não é. E dá um nervoso ver aquelas geladeiras que o Danone tá na última, aí não sei o que tá no canto. Eu gosto, assim, eu sei que tem os níveis certos de gelar. Mas, assim, aqui em casa, o que funciona? Funciona eu deixar setorizado, tipo, primeira prateleira, tais alimentos. Segunda prateleira, as frutinhas do Natan picada. Terceira prateleira, as comidinhas. Aí as últimas eu deixo os legumes. Por quê? Meu marido, né, como todo mundo, a maioria que é casada, sabe que como que os maridos fazem? Não fazem, entendeu? Tipo, e aí, só pega. eu antes queria fazer, tipo, setorzinho, assim, bonitinho, como deveria ser, né, o certo. Que é difícil, né? Então, a realidade, né, às vezes muda um pouco. Aí isso ajuda, tipo, aí ele consegue. Na prateleira ele entende, mas, Sim. mas isso... Ô, Bruna, é por isso que quando eu pensei no... Agora, fazendo a propaganda, gente, mas é só para falar que isso é uma dificuldade do dia a dia. É dificuldade mesmo.
quando eu montei as aulas, eu pensei exatamente isso. Porque eu falei, se eu colocar um negócio que funciona só para minha geladeira, só para minha casa, não vai funcionar. Porque é lindo e maravilhoso quando a gente escuta a teoria. Só que quando a gente pega aquela teoria e põe na nossa casa, o negócio não anda. E porque a gente tem que olhar para a nossa realidade. Igual a minha geladeira aqui. A gente sabe que tem uns níveis, né, de conservação, de refrigeração melhor. Tem, gente. Existe isso por um motivo. Existe. Existe. E, por exemplo, as carnes, as preparações que precisam de maior refrigeração, né, que estragam mais fácil, a gente coloca na primeira. Então, o que eu costumo colocar na primeira? Se eu tenho uma carne que eu coloquei para descongelar, olha, eu já aumentando todo o assunto, mas vamos lá. Vamos lá. Na primeira, eu coloco a carne quando eu desço ela crua do congelador para fazer alguma coisa e as comidas. Comida pronta, tipo o arroz, o feijão, alguma carne que eu tenho pronta. Na segunda, eu coloco os legumes prontos e as frutas picadas. Vamos supor que eu já fiz os meus legumes refogados, eu coloco na segunda. Da terceira para baixo, aí eu deixo ou fruta que lavada, né? Mas fruta sem estar descascada. Deixo, por exemplo, alguma outra preparação da cozinha, sei lá, um outro legume, uma coisa que não precisa de tanta refrigeração, bebidas tipo leite, suco, água de coco, que o iogurte, os laticínios eu deixo naquela bem de cima. Sim. Que é a mais fria, né? Que toda geladeira tem. Para não ter tanta essa diferença Variação de temperatura. também. O ovo também eu coloco nessa. E aí lá no gavetão eu coloco também os outros legumes, algumas frutinhas também, que aqui eu já dei autonomia. Eles abrem a gaveta e pegam. Então, eu deixo ali mais fácil para eles pegarem. E o que é picado fica mais em cima. Então, aí eu que pego para porcionar para eles. Mas se eu fosse setorizar, tipo, café da manhã, igual tem gente que setoriza a geladeira assim, itens do café da manhã, itens do almoço, eu ia ficar 2 horas só vendo lá minha geladeira. Ai, agora não é café da manhã. Funciona em outras casas, mas na minha não. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar mesmo. Eu deixo assim, porque a gente tem que fazer o que dá certo também. Sim. Eu queria deixar, tipo, no máximo, assim, da conservação de temperatura dos alimentos, toda essa coisa linda, né, instagramável, mas a realidade, né, é o que funciona, é o que eu Eu ia falo. falar isso. Não adianta, tá lindo pro Instagram, por isso que eu falo, pro recorte, mas pra sua vida não tá funcionando. Exatamente, concordo plenamente. E a cozinha é isso. Quando eu comecei a aprender a cozinhar e eu desenvolvi o método do cozinha, eu falei, é isso, você tem que ter liberdade, você tem que saber o básico, saber o mínimo e tomar conta da sua cozinha. Ah, eu não quero comida congelada, então eu vou cozinhar uma vez só e vai ter tudo na minha geladeira. Ou então, eu vou congelar só as carnes, o arroz, eu gosto do arroz fresco. Beleza, a decisão é sua. É a gente saber... Eu também de arroz fresco. Eu gostava, mas eu descobri que é mais prático arroz. Não, tem dia que assim, eu tenho, sei lá, um pouquinho do meu arroz pronto ainda da semana na geladeira, que eu faço arroz para a semana inteira. Só que aí naquele dia a gente tá querendo um arroz novinho, assim, sabe? Sei lá, acabei de fazer um estrogonofe. Estrogonofe. Aí eu faço também um arroz, mas pro Eu dia quero, a dia, eu quero, que é eu quero um arroz fresquinho. Eu vou fazer só um pouquinho pra gente consumir ali. E depois já faço ele um arroz de forno, com o que tem na geladeira, já transformo. É ter essa liberdade, essa autonomia para tomar a decisão e resolver a vida. Sem cozinhar todo dia, aquele perrengue da vida, de mãe, principalmente, né? Mas eu vou ser Bom, sincera, eu só o último eu prometo. Depois que meu imagina. marido começou a comer na empresa, minha vida tá um pouco mais simples. Porque eu e o Natanael, a gente, tipo, come... Além da gente comer menos, né? Ele não tem essa seleção de, tipo, tá fresco ou não, tipo, fez agora ou não. E eu consigo, assim, montar o nosso prato e é mais tranquilo. Quando meu marido tava aqui, eu senti uma pressão maior, assim, de tipo, meu Deus, ele come mais, eu preciso estar com fresco. E aí eu tava fazendo comida todos os dias.
Tava um pouco Sim. complexo. E Não, ele isso nem liga para isso, mas assim, eu ligava. Agora que eu desapeguei, gente, minha cabeça assim tá muito, tipo, muito aliviada, sabe? Eu vivo E, melhor. Bruna, um mito também que muitas pessoas têm que eu tinha, tá? Eu falo isso assim com propriedade. Eu achava que o aquecer a comida ficava ruim. Mas quando eu entendi que existem jeitos e jeitos de você esquentar, aquecer a comida, não é requentar. Nossa, mudou muita coisa. Porque o truque de você aquecer certo, a comida fica com cheiro de nova. Então não tem noção, um gosto. Principalmente se é uma comida, por exemplo, de refratário, vamos pôr aí um arroz de forno, um, perdão, um escondidinho, uma lasanha que você congelou, você vai ter que finalizar ela no forno, né? Pensando aí pro tamanho família. Sim. O cheiro da comida assando, ninguém fala que você não fez na hora, porque é o cheiro como se estivesse fazendo na hora. E o gosto também. Então, tipo, é um super preconceito mesmo, mas eu venci, você também consegue. Sim, Você sim. consegue. Não, Tem marido que come a comida aquecida que estava congelada, que nem sabe. Ele ainda fala para a esposa, fala, ai, que tava ótimo, amei. Nem sabe que estava não, eu congelada. acho que a gente tem que parar com isso, que só comida fresca é boa. Congelar é vida. Congelar é vida. Eu, por exemplo, a hora que o Natanael dormia, eu ficava 1h30 cozinhando. Agora o Natanael dorme, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, vou resolver as coisas que eu preciso para resolver. E aí, quando falta 15 minutos para ele acordar, vou lá, porciono tudo, né? Porque eu esquento na panela que eu tô sem o micro-ondas, mas eu coloco assim na frigideirona que eu tenho os, Uhum. os tantinhos, né? Fecho, esquento ali, acabou. 10 minutos eu preciso, nem 15 é muito ainda, 10 é. Ô, Bruna, por isso que eu falo, quando a gente pega o jeito, a gente domina isso de. E é a mentalidade mesmo, porque a nossa mentalidade ela fica travada lá, é comida fresca, é melhor. Claro que é melhor, gente, mas é possível? É. Tem que pensar nisso, porque senão a gente fica se matando na cozinha e podendo fazer várias outras coisas, como você falou, fazer uma unha, ler, ou não fazer nada. Às vezes a Não mãe fazer vai nada, você quer fazer nada. quer ficar no sofá. Gente, existe esse dia, normal. Então é possível. Eu mostro aqui, eu sempre, como eu cozinho muito, testando, cozinho muito no sentido de volume, né? Eu gravo muita receita, eu sempre tô cozinhando, mas eu não me preocupo mais com o almoço e com o jantar. Porque o básico eu tenho na geladeira ou no meu congelador. Então, quando eu tenho ajuda com as crianças, por exemplo, no caso de hoje, eu falo para ela, eu falo, ó, tem hoje, vou falar o que a gente almoçou. Arroz branco, feijão, beterraba assada que eu fiz ontem para testar, beterraba assada, chuchu cozido que minhas crianças amam, tomate cereja que já estava higienizado e hoje a gente não almoçou carne, que aí eu vou dando uma intercalada também. Então eu falei para ela, eu falei, ó, tá tudo isso na geladeira, você vai porcionar num pratinho, aquecer no micro-ondas. E eu segui fazendo minhas receitas. Então é libertador, assim, é um caminho que eu falo, eu desejo para todas as mães essa liberdade. Mães e quem não é mãe ainda, mas que Home tem essa. office, é. Não, imagina, você tá trabalhando, você tem que parar para fazer o arroz do zero. Eu gosto de fazer comida do zero de final de semana, assim. E por Igual. prazer, né? Quando vira Sim, obrigação, aí a pessoa fala, ai, não gosto de cozinhar. Mas será que você não gosta de cozinhar porque você faz obrigada? Porque, tipo, se você não cozinhar, as pessoas morrerão de fome? Ou você, né, simplesmente não tem o prazer mais de cozinhar, né? Então, esse é o grande ponto. Quando a gente faz obrigado, nada é legal, né? Fica é chato. bem, é bem isso. Então, eu aprendi a cozinhar quando eu casei, meio que na obrigação. Eu Casou, também. alguém tem. Meu marido ia morrer de fome. Não, o Igor, meu marido, no caso, ele é super cozinheiro, mas, tipo, ele ficava fora, então eu mesma ia morrer de fome, no caso, que eu já tava trabalhando de casa. E a minha comida era muito ruim de sabor, meu Deus, carne de panela, a minha era muito ruim. Eu falo, gente, hoje eu sou a rainha da carne de panela, mas eu era terrível na carne de panela. Fui testando tempero.
E aí é um negócio, Bruna. Quando você come uma comida que você fez, que você arrasou no tempero, você faz assim. Fui Nunca eu que mais eu vou fiz? errar. Ah, não, É bem isso. nossa, eu vou confessar, tem um, eu sou muito boa de fazer estrogonofe, apesar de eu não gostar. E meu marido, ele fala, Bruna, eu já comi estrogonofe de muitas pessoas. Teve até essa semana estrogonofe na empresa. Ele falou assim, não bate o seu. Aí eu falei assim, alguma coisa boa, né, com excelência, a gente faz nessa cozinha. A gente Estrogonofe. faz. O que cansa é o todo dia. Você É, fazer todo dia, aí você não tem nem tempo, assim, de colocar todo aquele talento lá no tempero. não, você tipo faz rapidão e vai, come, só come. Mas, ó, eu espero muito que eu tenha te ajudado aí a Nossa, demais. organizar as ideias para cozinhar e não perder esses legumes. Já faz hoje repolho e cenoura para você não Vou ficar fazer, sem. vou fazer Os, agora. co- os comentários aqui pra gente cozinhar deu mais almôndega e o molho bolonhesa. Aí a gente combina É. para fazer o que for mais fácil na sua habilidade e tempo, aí a gente faz junto. Eu amo as duas preparações, então. Mas eu acho que é bem. Ainda se for para fazer as duas, é simples, né? Porque os dois requerem o mesmo Sim, é que a almôndega a gente crua. vai fazer ela crua, tá? É É a carne rapidinho. crua, mistura. E aí, se você quiser fazer na air fryer, dá super certo. E aí, na panela, faz o bolonhesa. Ó, a Aline falou quantas receitas top. Você viu, Aline? A gente vai trocando as ideias aqui e surgem. Depois me marca nos stories com o que você resolver fazer aí pro seu almoço hoje, que eu vou Vou marcar. repostar. E a gente marca as outras receitinhas. Foi um prazer entrar aí na sua cozinha, na sua casa, É na muito sua bem. geladeira. Pode me chamar mais vezes, que eu amo conversar e amo falar de Chamar. alimentação. Ah, e deixa eu só finalizar do Natanael que eu te falei. Ah, é do prato. Por que que a gente não pode comer no mesmo prato? Até pode, assim, tudo pode nessa vida, né? A gente pode tudo. Mas, assim, para a autonomia dele e até para ele reconhecer os alimentos, é importante que ele tenha o pratinho individual, sabe? Eu tenho o pratinho dele. Quando eu estou com paciência, ao confessando, eu Não, deixo ele. aqui a gente não se julga, tá? A gente não tem julgamentos, porque cada um sabe onde o calo pega, né? É assim. Mas eu falo assim, quando você. Eu aqui, quando como, eu almoço só com as minhas crianças na maior parte dos dias também. Eu pego meu prato de vidro, coloco todo o alimento, aqueço, só que aí eu coloco no pratinho deles. Acaba que tem dia que eles querem comer a mesma comida do meu prato, que criança é assim. Acha que Mas quando a gente coloca no pratinho deles, eles têm o pertencimento, tipo, isso é meu, é a minha refeição, foi feito pra mim, sabe? Tem essa questão aí como fala? Não é da educação, mas do desenvolvimento mesmo da criança. Então é legal, mesmo, eu não quero sujeira, põe só o legume do que você fez, ou só a carne, que é mais fácil de espetar para é. ele. Que isso aí, ao longo do tempo, você vai agradecer essa autonomia, essa liberdade dele em reconhecer e comer. Só um pitaco aqui de mãe que passou por duas introduções. Estou Por passando duas. ainda com a Luísa. Eu acho que o Natan tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, dia 24. Mas eu sinto que é uma eterna introdução. Que aí para de gostar de uma coisa, gosta de outra. Uhum. Mas, ó, a gente como adulto, a gente não enjoa dos alimentos? Boa, é Eles normal. também, é só mudar a textura, mudar a apresentação. Com eles é mais fácil. A gente, quando fica mais velho, a gente cansa e já pega uma birrinha, né? Eles não, eles a gente vai mudando. São um pequeno pitaco. Mas Agradeço, então eu tá. aceito. Eu vou finalizar aqui, eu vou salvar a live. E aí a gente já marca cozinhando amanhã ou na segunda, vamos ver. Amei, amei o Amei nosso também. papo. Muito obrigada, viu? Obrigada por me ajudar, por compartilhar o seu conhecimento, que ele é muito precioso. Tanto é que é por isso que você tem um curso de tão precioso. Se assim, Imagina. numa live você já fala tudo isso, eu fico pensando como que é o curso por dentro. Deve ser uma delícia, né? Eu tô muito feliz. Eu falo, tem receita lá dentro, então dá uma fominha também lá no curso.
Mas obrigada, viu, Bruna? Obrigada pelo seu tempo e disponibilidade também para mostrar a sua geladeira aqui pra gente. Um Obrigada, Joia. beijo, até a Um próxima. beijo. É. Tchau, Tchau, Joia. tchau. Deus. Tchau, tchau.